Foi lançada hoje a campanha Bebeu, Perdeu. O objetivo é combater o uso precoce do álcool, principalmente no carnaval. 60% dos estudantes dos ensinos fundamental e médio tomaram bebida alcoólica pelo menos uma vez. Nas escolas, mesmo quem diz que nunca bebeu, sabe que não é nada difícil conseguir bebida alcoólica. É muito comum de se ver menores de idade bebendo em festas, em shoppings. Eu nunca vi de fato, mas muitos amigos meus já disseram que eles beberam, que vão em festas do tipo que bebe. Pensando nisso, o Ministério da Justiça lançou a campanha Bebeu, Perdeu, que vai ser divulgada principalmente nas cidades que mais recebem foliões no carnaval: Recife e Olinda, Salvador, Rio de Janeiro, Ouro Preto e Belo Horizonte. O objetivo é mostrar para os jovens que é mais saudável se divertir sem beber. A campanha vai veicular, principalmente pela internet, vídeos que simulam festas de carnaval. Na folia, os adolescentes deixam de se divertir por causa do excesso de bebidas. O Ministério da Justiça também vai distribuir selos em estabelecimentos que oferecem bebidas alcoólicas, alertando que a venda para menores de 18 anos é ilegal. Mas a fiscalização desses locais é responsabilidade dos gestores de cada município. A venda é proibida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente e o governo faz um apelo aos comerciantes. Que cumpram a lei, que não vendam álcool a adolescentes, a menores de 18 anos. É um apelo muito forte que nós fazemos. Quando o trio veio chegando, o pátio foi passando mal. As amigas lá pulando empate não porque bebeu. E ela ainda estava lá quando o dia amanheceu. Viu aí? Bebeu, perdeu. Eu converso com Augusto César, psiquiatra, diretor de Saúde Mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Boa noite, doutor. Boa noite. Obrigado pela presença. A gente viu aí, bebeu, perdeu, mas não é isso que se pensa, né? A droga é uma droga legalizada e muitas vezes não é discutido esse tamanho do problema que ela cria na vida de uma pessoa, principalmente o adolescente que vai à festa já pensando na bebida. Como é que faz para fazer com que ele não comece tão cedo? Eu acho que tem que entender, primeiro, que a bebida faz parte da cultura brasileira. Nesse sentido, como é que a gente vai abordar os adolescentes para que, na relação com a bebida, eles não provoquem dano a si mesmos nem a terceiros, considerando que o enfrentamento com a questão das drogas é uma questão de política pública do governo federal e do governo do Distrito Federal. Então, nesse sentido, a gente precisa abordar os jovens dizendo o que é a bebida, que ela é uma droga também. E a relação do jovem com a bebida deve ser pautada principalmente na questão da redução de dano. Porque já que nós não somos onipresentes, a gente precisa explicar para ele que na relação com a bebida, ele precisa descansar, ele precisa dar pausa, ele precisa se alimentar e precisa não se exceder. E mais, não colocar a bebida como objeto principal da festa. A festa tem um sentido, o carnaval, o sentido da celebração, o sentido da brincadeira e não o sentido da embriaguez. Então, essa pauta eu acho que deve ser colocada em primeiro lugar. Realçar o sentido da alegria, da celebração, mas que não seja somente a questão de se embriagar, de ficar fora então, para os pais, a orientação é não chegar a proibir, mas sim conversar, explicar como é que funciona, é isso? A proibição, ela é meio inócua, porque o adolescente, o jovem, ele pode ter contato com a bebida em qualquer lugar, já que a família, o pai ou a mãe não são onipresentes. Então, muito mais é instrumentar o jovem para lidar com a bebida na perspectiva do autocuidado, na perspectiva da autopreservação, na perspectiva de que a embriaguez, o exagero da bebida não é um valor. Uhum. Então, vamos orientar os pais aqui sobre os riscos, as consequências dessa bebida. O que o pai pode dizer, principalmente? Risco 1 é o risco da dependência. Quanto mais cedo você começa a beber, mais chance de se tornar um dependente químico, não é isso? Exatamente. Considerando que a maturidade do sistema nervoso central, ela só se completa em torno dos 20 anos. Então, quanto mais cedo ele tiver contato com qualquer substância psicoativa, e no caso principalmente a bebida alcoólica, ele é passível de desenvolver dependência com danos que podem ser inclusive irreversíveis,
seja na escola, seja no ambiente social, no ambiente familiar, seja nos estudos, enfim, seja no trabalho, enfim, a consequência do uso da bebida. Então, a relação com a bebida ela precisa ser trabalhada nesses jovens, nesses adolescentes. Mas apesar de todos os esforços, o senhor me falou mais cedo que os adolescentes estão começando a beber cada vez mais cedo, né? Como Exatamente. é que explicamos isso socialmente falando? Porque a embriaguez termina sendo um valor. Isso é muito veiculado em músicas hoje em dia e tudo mais, como se beber muito fosse, de fato, o sentido de uma celebração. Então, quando você coloca para o jovem, o adolescente, numa perspectiva de realidade, numa perspectiva de construção de um vínculo com ele, com intimidade, é muito mais eficaz do que simplesmente você querer proibir. Haja vista que ele pode, inclusive, solicitar que um adulto compareça a um supermercado ou compareça a um bar e adquira a bebida ao invés dele e passe a bebida para ele. Então, é uma coisa de conscientização social, porque essa campanha do Ministério é importantíssima para que nós todos possamos nos empoderar nessa relação com o jovem. Tá certo, doutor. Muito obrigada. Eu conversei com Augusto César, psiquiatra, diretor de saúde mental da Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Obrigada pela presença. Obrigado também. Boa noite.